Um. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde se você acabou de chegar no YouTube e recebeu o sinalzinho, está assistindo vídeo novo. Rodrigo já está pedindo, não esquece de dar o seu like, seguir o canal e dar uma olhada que essa é a entrevista de número 112, então significa que tem 111 entrevistas com gente de tudo que é naipe de hermetismo, ocultismo, satanismo, kardecismo, carta e magias do caos também. E hoje o nosso convidado vai falar sobre todos os sistemas, porque magia do caos tudo pode. Então hoje, seja muito bem-vindo, Fausto Ramos, do Caosofia. Como é que você está, Manão? Fala, Marcelo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que conseguiu chegar aqui para a nossa reunião, para a gente conversar. Boa noite para todas as pessoas do futuro que estão assistindo este vídeo no YouTube. Boa noite, inclusive, para você que daqui a 50 anos vai assistir esse vídeo e descobrir o trabalho de umas pessoas que faziam uns vídeos lá em 2020. Então, boa noitados a todos. Eu sou o Fausto Ramos, do Caosofia. E eu vim aqui conversar um pouco sobre magia do caos, e também um pouco sobre a minha jornada na trajetória mágica. É engraçado que geralmente é o contrário. Geralmente eu é que vou no canal dele e ele que fica me entrevistando de hermetismo e hoje eu vou fazer o contrário, né? Então, sim. Fausto, vamos começar. A primeira pergunta, quem já está acostumado já sabe que o que interessa aqui é a jornada. Então eu pergunto assim, o que faz uma pessoa normal que está ali andando na rua, tal, indo na igreja, de repente, muito tempo depois, o cara tem um canal do YouTube de Magia do Caos, está estudando metasistema e trabalhando com tudo é permitido. Então, como é que é a tua jornada? Então, eu refleti um pouco sobre a minha jornada para poder vir conversar com vocês sobre ela, e eu comento que eu nunca comentei sobre a minha jornada de vida na magia como eu vou comentar hoje. É uma questão até um pouco inédita a maneira como eu vou me apresentar para o público nesse momento. Quando eu tinha por volta de uns 9, 10, 11 anos, eu lembro que eu já era um rapaz que me interessava por questões relacionadas à ciência, à intelectualidade, mas eu também tinha um quê de querer algum dia estudar alguma coisa grandiosa e contribuir para o mundo de alguma maneira grande em relação ao conhecimento. E uma coisa curiosa nessa minha fase dessa idade, dos 9 anos, é que eu me interessei pela catequese, porque eu sabia que os meus pais eram católicos. Então, eu falei assim, cara, eu quero conhecer quem é esse tal de Jesus, quem é esse cara que fez um monte de coisa há 2.000 anos atrás e bilhões de pessoas do mundo inteiro falam sobre ele. Então eu fui fazer a catequese e eu acabei decepcionado pra caramba com a catequese e com as coisas que me instruíam, porque a única coisa que eu aprendi lá era que eu ia comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo na Eucaristia e que eu tinha que perdoar as pessoas. E quando criança eu gostava de questionar as coisas com profundidade e chegou ao seu ponto de eu conhecer por conta da DirecTV, que eu acho que muitas pessoas que são uma faixa etária mais parecida com a minha, ou mais velhas, vão lembrar, lá do começo dos anos 2000, onde tinha um canal chamado Infinito. E quando eu paro para pensar sobre isso hoje, parece que é uma coisa que foi uma miragem que aconteceu, que poucas pessoas parecem conhecer esse canal que houve na época, que falava de esoterismo, falava de magia, falava de criminologia, e fazia documentários relacionados com UFO, com coisas sobrenaturais. E ali, quando eu era criança, 11, 10 anos, assistindo essas coisas nesse canal misterioso, eu comecei a despertar um pouco o meu interesse por essas questões que eu relacionava naquela época com o sobrenatural. Ao mesmo tempo, na escola, nessa mesma faixa etária, 9, 10, 11 anos, eu acabava que eu sofria muito bullying dos colegas da minha escola, porque eu tinha mudado de uma escola pequena para uma escola maior. Então, por conta de eu perceber que no recreio os bullies me perseguiam para onde eles procuravam para tentar me bulinar, eu descobri um lugar onde eles não chegavam, que era a biblioteca da escola. E lá eu me entrincheirava e eu ficava lá escondido na biblioteca, lendo os livros, porque o bullying parece que nem conhece que esse lugar da escola existe. Então eu comecei a gostar muito de ler, me interessar por ler, já nessa fase,
ao mesmo tempo que eu começava a gostar de coisas relacionadas com o sobrenatural, com o místico, despertar aquele olhar para o esotérico. Quando eu tinha 14, 15, 16 anos, na época que existia o Orkut, uma das primeiras redes sociais que bombou e popularizou, ainda nos anos 2000, eu cheguei a fazer parte de alguns grupos relacionados com coisas sobrenaturais, místicas, e eu era o cara que era craque de pegar qualquer vídeo que o pessoal colocava no grupo, que era algum vídeo que eles falavam, foi avistado um ET em tal lugar. Aí tinha uma filmagem feita, e eu era o craque de pegar aquele vídeo e rastrear de onde veio o vídeo e comprovar que o vídeo era uma coisa forjada e falsa. E o meu barato era praticamente viver o dia inteiro no computador fazendo isso, desbaratando as coisas e tentando ao mesmo tempo encontrar algo que eu pudesse considerar fidedigno, algo que eu pudesse considerar que, pô, não, isso daqui é difícil de eu contestar se aconteceu ou não aconteceu. Porque no fundo mesmo eu tendo me desrompido com a Igreja Católica depois que eu fiz minha Eucaristia e eu tinha me declarado ateu aos 11, 12 anos, ateu super cético, eu ainda tinha o interesse de, cara, se essas coisas existem, eu quero poder descobrir elas e eu vou descobrir elas falseando aquilo que não é verdadeiro dentro dessa área. Então eu tinha 14, 15 anos, eu era um dos caras mais feras nas comunidades de Orkut que tinha, que o pessoal falava sobre esses assuntos, eles me viam fazendo e pegando, e investigando e desmentindo e descomprovando as coisas. Até que no meio dessa seara, dessas pessoas, quando eu tinha em torno de uns 18 anos para 19 anos, eu conheci um grupo de pessoas que faziam práticas espiritualistas e mágicas nessas comunidades de Orkut. E aí eu fui para um outro lugar que muitas pessoas hoje parece que nunca ouviram falar, que chamava MSN, onde eu conversava com essas pessoas em grupos e eles começaram a me sugerir algumas práticas. Faz uma meditação assim, faz esse áudio de meditação guiada para projeção astral, faz essa outra prática aqui e vê o efeito que você chega nelas. E eu, por ser um cara cético, mas um cético sincero, eu peguei e falei assim, os caras estão me propondo essas coisas, falam que tem resultados que podem vir disso, vou pegar, vou praticar com sinceridade, vou fazer e vou verificar. E eu comecei a verificar resultados. E eu comecei a observar efeitos práticos daquilo que eles estavam me sugerindo fazer. Isso me despertou aquela pulga. Pode ser que tenha mais coisas do que aquele mundo material cético que eu, na verdade, que eu vivia imergido. Então, durante essas práticas, eu lembro que fazia uns 2, 3 meses que eu comecei a aprender a meditar, lá para 2010, final de 2009, 2010. E uma dessas vezes eu estava meditando quando eu escutei uma vozinha chegando do meu lado. Eu interpreto como se fosse do meu lado. E era uma voz na minha cabeça que ela era muito distinta do timbre da voz que eu geralmente tenho na minha cabeça. Todo mundo tem uma vozinha na cabeça. E todo mundo tem a voz da sua cabeça geralmente muito parecida com a sua própria voz. E de repente, radicalmente chegou uma voz com um timbre muito distinto da minha voz. E essa voz virou e falou assim: Ei, você acredita em Deus? Aí eu virei e falei: eu acredito. Aí a voz começou a gargalhar. E ela falou assim: Por que você acredita? Sei lá, às vezes a gente precisa de ter surgido de algum lugar, ter um princípio criador para ser como a gente é, né? Ele, mas isso não faz o menor sentido. E foi embora. E desapareceu. Depois desse momento, eu levantei ali da meditação, né? Eu falei assim, velho, eu não me considero ateu, mas pelo menos ateu como eu era antes, eu não sou mais. Em alguma coisa, eu tenho que assumir que eu acredito. Em algum tipo de coisa transcendente, eu tenho que assumir que eu acredito a partir desse momento, porque veio uma voz na minha cabeça, diferente da minha. Eu respondi uma resposta completamente inusitada para mim, falando que eu acredito em Deus, e a partir disso eu falei, eu acho que eu tenho que questionar tudo aquilo que eu entendo por ser o que eu acredito daqui em diante. E eu continuei nessa jornada por algum tempo. Você quer fazer alguma interjeição ou eu posso continuar com... Vai indo. Não, isso aí é comum. O pessoal está comentando que isso é comum da boa parte das pessoas também teve uma experiência nesse sentido. Aliás, é parecida com a minha mesmo. Eu também não acreditava em nada e aí
Você vai no lugar e o cara que você conhece tem uma incorporação. E aí você olha e fala, mano, tem alguma coisa que está muito errada nisso daí, né? E aí você dá uma fagulha e você começa a buscar. Sim. E aí, deixa eu ver se eu não perdi nada aqui. Tá. Eu comecei a encontrar com essas pessoas e fazer treinamento mágico a partir desse grupo de ocultistas, de espiritualistas que eu conheci. E esse treinamento consistia muito em trabalhar com projeção de consciência, manipulação energética, enviar e receber energia à distância. Então eu já comecei com a minha prática, com o meu estudo, já assimilando o contexto de ser possível praticar essas coisas à distância. Tanto que quando eu descobri depois que existia resistência em relação a isso, eu fiquei até um pouco, tipo, chocado. Tipo, ué, mas eu estava fazendo isso desde o começo de quando eu comecei a adotar essas práticas. Muita questão relacionada com alinhamento energético de chakras, autocura. Eu comecei de um jeito muito prático. Essa é a realidade sobre como eu comecei com a magia, com o cultismo. Diferente de algumas outras pessoas, nomes que começa com um estudo sistematizado e bem apresentado, eu comecei do jeito mais estranho, mais, não sei se mais vacilante, mas talvez do jeito que não é aquele modelo primoroso que outras pessoas despontam e apresentam. Eu comecei dentro de um grupo de práticas e de estudos em que eles tinham uma visão muito binária sobre luz e trevas, sobre bom e mal, certo e errado, e tentavam me instruir para o lado que eles acreditavam ser o lado da luz. Então eu já comecei instituído com uma visão que eu tive que depois que ir desengessando, quebrando e contestando dentro da minha prática e do meu estudo. Por isso eu falo que eu tento muitas vezes com o meu trabalho apresentar um senso de magia e de ocultismo que não obriga outras pessoas a passarem pelo mesmo que eu passei em relação a isso, a ter uma instrução fragmentada e mosaica, apesar de que eu sei que isso teve influência na maneira como eu passei a assimilar a magia e a prática depois. Porque a questão é, em 2013, quando eu tinha 22 anos, por conta de algumas circunstâncias da vida, eu fui morar onde não é onde eu moro hoje. Eu moro em Vitória, Espírito Santo, é onde eu nasci. E por aquele ano de 2013 eu morei em Araraquara, no interior de São Paulo. E quando eu fui morar em Araraquara, eu tive mais tempo e liberdade para praticar do jeito que eu quisesse, estudar mais profundamente aquilo que eu queria estudar. E foi em que eu comecei a entrar em contato com mais literaturas que me comprovaram que tudo aquilo que eu estava recebendo no meu treinamento, por tradição oral, por meio dessas pessoas, por mensagens, por grupos, por outras pessoas mais experientes, era basicamente magia do caos escrito de um verso ao outro verso. O que eu entendi é que eu estava em contato indireto com pessoas que faziam parte de uma ordem secreta, e que, por conta disso, o grupo que eu fazia parte de práticas era mais como se fosse um circuito de pré-treinamento para depois ser recrutado para essa ordem secreta. A gente sabe que existem ordens discretas e ordens secretas. A gente fala muito sobre isso na magia. Por isso que é difícil eu me abrir a respeito de como foi o meu processo de iniciar nesses estudos, nessas práticas, porque envolve questões que são complicadas. E muito aquelas coisas de ter cuidado onde tocar, o que mencionar, quem mencionar, por conta disso. Por isso que eu sempre falei muito pouco, e essa é a primeira vez que eu estou expondo com essa clareza e com essa transparência a respeito disso. E então eu comecei a estudar mais a respeito de Peter Carroll, Ray Sharing, discordianismo, estudei sobre Kabbalah, estudei sobre Telemann, estudei sobre algumas práticas de yoga, e eu comecei a entender que tudo que eu estava vivendo já era magia do caos, até mesmo relacionado com práticas relacionadas com sigilos e com servidores. Só ninguém nunca tinha me dado um nome. Então o que aconteceu foi parecido com isso. Eu me descobri já praticando uma proposta de magia do caos, ao invés de eu ter entrado em contato com várias vertentes de magia para daí escolher. Então eu comecei do jeito que hoje eu falo que não é o jeito mais correto, mas que é o jeito que aconteceu. E eu não tenho como reconstruir e reviver minha história para poder mudar isso. Daí, em 2014, eu voltei para Vitória e eu comecei a cambiar um pouco na prática, até mesmo por conta de um relacionamento que eu tive com uma pessoa que era muito preconceituosa com... Uma pessoa que era muito preconceituosa com ocultismo, com magia. Ela desgostava do fato de eu ter envolvimento com isso.
Isso foi aos poucos me afastando um pouco da prática, apesar de eu ainda insistir em tentar estudar. Esqueci de falar uma coisa importante. Em 2013, quando eu morei em Araraquara, eu cheguei a trabalhar como médium de passe num centro kardecista. E depois de um centro kardecista, trabalhei na casa de uma das médiums que era desse centro, que se rompeu com o centro. E era curioso porque os médiums mais experientes da casa, eles falaram que eu não precisava me incorporar para conseguir fazer o passe eletromagnético, como eles consideram no meio kardecista. E apesar de tudo isso, eu tinha muita dificuldade de me encontrar na liturgia do kardecismo. E eu só fui começar a realmente conseguir incorporar e ter experiências um pouco melhores, mais profundas com isso, quando eu comecei a entrar em contato melhor com banda, principalmente em 2014. Quando eu tinha amigos que me levavam para lá e tinha uma pessoa com quem eu me relacionava que tentava me tirar de perto de lá. Então eu fiquei por esse tempo transitando, continuando a estudar, continuando a tentando manter a rigorosidade prática que eu tive um certo auge em 2013. Quando em 2016 eu tive a oportunidade de sair da casa dos meus pais e morar numa república. Quando eu tinha 25 anos, era aquele momento do desabrochar da vida de muitas pessoas, aquela ideia estereotipada de, nossa, agora eu tenho 25 anos, eu vou viver o auge da minha juventude. Eu fui morar numa república junto com uma cineasta, artista, um psicólogo e uma estudante de música. E com a consequência de tudo que vem de você estar imerso dentro desse universo, dessas pessoas que gosta de vários filósofos, de Foucault, de Deleuze, de Johann Haidt, e toda aquela cabidal intelectual do qual eu comecei a beber naquele momento com mais intensidade do que eu bebia antes. Eu imaginei que quando eu fosse sair naquele momento para morar na República, eu falei assim, nossa, agora que eu vou fazer minhas práticas na potência máxima, fazer restrição de sono, fazer jejum, fazer isso, aquilo, outro. E foi basicamente o contrário que aconteceu. Eu vivi um período em 2016 e 2017 de contínuo e gradual desencanto com o meio mágico e ocultista. O que aconteceu foi que eu comecei a beber muito filosofia, muita psicologia, muita antropologia, muita sociologia, e isso aos poucos foi fazendo eu emergir dentro de uma forma de perceber a realidade muito materialista, e que me desvinculava daquela percepção transcendental como eu tive com as experiências de alto impacto anteriormente. E essa visão mais materialista, lógica, racionalista, foi me desvinculando disso ao ponto de me fazer desacreditar em quase tudo o que eu já tinha vivido a respeito de contexto mágico e espiritual até aquele momento. Eu fui pegando as minhas experiências e falei, isso aqui pode ser besteira, isso aqui pode ser invenção na cabeça, isso daqui não faz o menor sentido, isso daqui acho que foi baboseira mesmo. Mas eu cheguei a ter um ponto de segurar essas ideias, segurar essas crenças por alguns fios muito curtos, que se ligavam a certas experiências de um impacto tão poderoso que eu falava, eu acho que eu teria que ser burro de questionar e duvidar que essas coisas que eu vivi não foram verdadeiras, que elas não têm algum teor de verdade na minha realidade pessoal. E foi nesse auge do meu ceticismo, da minha forma crítica de observar essas questões, que eu criei o Caosofia, na virada de 2016 para 2017. Em fevereiro eu lancei meus primeiros vídeos, eu estava muito ansioso, eu queria fazer uma coisa que fosse diversificada, que falasse sobre várias questões e também falasse de magia do caos. Acabou que eu fui aos poucos me especializando a falar mais sobre magia e magia do caos, porque todo mundo chega no ponto que tem que especificar o nicho com o qual se comunica com o seu público. Mas eu aproveitei o fato de que eu estava imbuído no momento de um olhar muito crítico sobre aquilo que eu já tinha vivenciado na magia e na espiritualidade, para tentar ver o que eu conseguia puxar desse olhar crítico para poder repaginar e repensar tudo que eu interpretava sobre minha prática de magia e de magia do caos. Aos poucos, de 2017, desse momento, eu fui aos poucos retornando com mais intensidade aos estudos e às práticas, e progressivamente, de 2018, 2019 e agora 2020, eu fui fazendo aquele caminho, vamos dizer assim, eu que sou matemático estou esquecendo o nome dessa progressão. Progressão exponencial, tanto com minhas práticas, com meus estudos, com os meus resultados,
ao ponto de que eu não sei nem mensurar onde é que eu tô hoje nisso. Mas foi uma construção que quem acompanhou o meu canal conseguiu ver. Conseguiu ver a maneira como eu fui transitando de um pensamento, às vezes, muito materialista e fechado para um pensamento cada vez mais aberto e mais conciliatório com tudo aquilo que eu já vivi na minha trajetória até esse momento. Então, tudo isso responde já como eu cheguei na magia do caos e vai dialogar muito com o que eu vou apresentar de tema essa noite sobre a metasistemática e sobre a maneira como eu penso que é importante a gente viver diferentes personagens em diferentes momentos das nossas vidas. A gente ser capaz de mergulhar numa forma de pensamento ou mergulhar numa cosmovisão e conseguir depois sair dela e mergulhar numa outra cosmovisão para poder tornar a nossa percepção de realidade cada vez mais abrangente. Ter transitado entre polos foi muito importante para eu conseguir entender como vivenciar melhor o equilíbrio entre eles. E é disso que eu vou conversar com vocês também. Mas Bom, eu... Pode comentar. antes da gente chegar nesse assunto, eu tenho que te perguntar, depois de tudo que você passou, hoje, né, qual que é a tua concepção de magia? O que é magia para você? Então, eu vou dar uma concepção de magia fantástica. E depois que eu der uma concepção, vou explicar por que eu faço essa brincadeira ao falar o que é magia. Magia é uma coisa ridícula e inútil. E o que eu quero dizer com isso? Eu faço essa brincadeira para comentar que ridículo é aquilo que a gente chama de uma coisa que é risível. Mas o risível para uma pessoa nem sempre é o que é risível para outra pessoa. Aquilo que é passível de ser visto como ridículo por uma pessoa não é o mesmo que é ridículo para o outro. E o que faz o olhar sobre a magia denotar a magia como ridículo? As pessoas que não compartilham do sentimento que leva as pessoas ao conhecimento mágico e à prática mágica vão olhar isso como se fosse uma coisa infantil, pequena, de gente maluca. Mas é simplesmente porque elas não compartilham do sentimento que faz a gente gostar disso. Do mesmo jeito que pessoas que não compartilham do sentimento de quem gosta de RPG de mesa, por exemplo, para jogar com aquelas coisas do D&D, dos dragões, dos magos, pessoas que olham para isso e falam que isso é ridículo, elas simplesmente não compartilham do sentimento que leva as pessoas a se interessar com essas práticas, com esse tipo de conhecimento e beber da riqueza que vem com isso. Portanto, magia no nosso mundo contemporâneo é uma coisa ridícula no sentido de que às vezes são poucas as pessoas que realmente despertam um tipo de sentimento que levam a elas a esse conhecimento e a essa prática. Mas agora tem a outra parte para eu explicar da minha definição. Magia enquanto uma coisa inútil. Existe o conceito de inutilismo. Não, inutilismo não. Unitensílio, que é coisas que a gente tem que não necessariamente são úteis para nada, mas que a gente gosta de ter ao nosso redor, porque a gente se sente melhor, a gente se sente vivendo uma experiência de vida mais rica por conta disso. Um exemplo é a arte. Nós nos cercamos de arte para todos os lados, na decoração da nossa casa, nos quadros que a gente deixa nas nossas paredes, na música que nós escutamos, no entretenimento que a gente assiste na Netflix à noite. A gente não sobrevive sem arte por algum motivo muito curioso, apesar de arte ser aquilo que não necessariamente parece servir de modo utilitarista para nada. De mesmo modo, eu entendo que a magia pode provocar muitos resultados extremamente úteis para as nossas vidas, mas não é necessariamente por isso que a gente pratica magia, mas porque vários desses resultados que as pessoas veem de modo utilitarista na magia poderiam ser efetivados por qualquer outro meio. Só que por que a gente escolhe praticar a magia? Porque a gente tem um sentimento por ela que faz ela ser tão inútil e ao mesmo tempo tão essencial para nós como é a arte nas nossas vidas. Então, essencialmente, magia é algo que as pessoas fazem e se impelem por ter um sentimento que as leva a praticar magia e é algo indispensável para as pessoas que bebem desse sentimento. Isso é magia para mim. E eu comento que eu brinco com essa definição de magia para ser uma definição que causa esse choque, esse espanto,
e ao mesmo tempo faz parte um pouco do meu trabalho, principalmente com causofia, tentar apresentar uma perspectiva mágica que seja mais apetecível para as pessoas que são céticas. E como é que eu vou brincar com uma pessoa que tem uma visão cética, que tem resistência com esses assuntos, se não já chegar de cara e fazer uma brincadeira comigo mesmo, fazer uma piada com aquilo que eu pratico, para eu tornar a minha imagem mais empática para ela. Então essa é a maneira que eu tenho de postular a respeito disso. Mas faça mais perguntas. Não, a gente vai conversar agora sobre o que é uma metasistemática, que é uma palavra comprida, né? Então, você explicar para a gente qual que é o teu ponto de vista. Você já explicou para mim, a gente já conversou antes da gravação, aí eu estava pensando em como é que eu ia colocar de modo que ficasse didático nessa entrevista, né? Mas você já deu essa definição de magia que já facilitou bastante. E agora seria, o que é esse... O que seria um sistema mágico e depois o que é uma metasistema mágico? Perfeito. De fato, metasistemática tem 3 partes. Eu divido em 3 partes a palavra. Tem o prefixo meta, tem o radical sistema e tem o sufixo tica ou ica. Eu vou começar, obviamente, conversando um pouco sobre o radical sistema. Mas antes de eu falar mais esmiuçadamente sobre sistema, só para dar um panorama. Um sistema é uma forma da gente organizar a realidade ao nosso redor. Ou a gente pode organizar a minha vida, eu posso organizar a minha vida pessoal como se fosse um sistema e discriminar aonde eu estou, o que está ao meu redor, quais são os elementos que fazem parte da minha realidade pessoal e assim montar um sistema. Metasistema significa ter um olhar de sistema que transcende o sistema. Então, ao momento que eu construo esse sistema sobre minha vida pessoal, para eu poder refletir, ponderar, pensar e raciocinar sobre esse sistema, eu me coloco numa posição, entre aspas, acima, uma posição reflexiva sobre esse sistema. Então, o metasistema é o sistema que eu penso o sistema. Agora, para chegar na meta sistemática, a gente precisaria pensar que esse olhar de cima, ou esse olhar reflexivo do sistema, ele não é exercido apenas uma vez. Não é apenas um meta que eu uso. É um contínuo olhar por cima novamente. É uma meta sistemática. É uma lógica de metasistema que está continuamente dobrando sobre si. E agora eu vou ter que conversar com vocês extensamente para explicar essas questões. Antes de falar de tudo isso, eu queria conversar com vocês a respeito do fogo, como uma forma didática de apresentar vários dos conceitos que eu quero conversar sobre essa noite. O fogo, ele é um encontro de pelo menos 3 elementos. Eu preciso de um combustível, um comburente e uma energia de ativação. No caso do meu isqueiro aqui, o combustível é geralmente o gás propano, que é o fluido que eles colocam no isqueiro para ele poder conseguir queimar. O comburente, na maior parte das combustões que a gente conhece, pelo menos do fogo visível no ar, é o oxigênio que tem no meu quarto. E a energia de ativação é dada pelo atrito dessa roldana, que eu rodo ela com a pedra que tem para poder gerar as fagulhas, para gerar essa energia que ativa e principia a reação que provoca o fogo e a luminosidade do fogo. Só que o fogo, ele não é uma coisa que eu construo, crio, lapido uma pedra e ela fica lá com toda a constituição material dela pronta e inalterada. O fogo, para ele se fazer fogo, ele precisa estar constantemente consumindo combustível e consumindo comburente. E, ao mesmo tempo, ele expele para cima dele ou monóxido de carbono ou dióxido de carbono, a depender do tipo de fogo e de combustão. Então, o fogo, ele é volúvel, não só por conta do fato dele estar no estado de plasma, mas pelo fato de que aquilo que constitui a estrutura do fogo, dessa chama, ela está o tempo todo mudando. É a mesma coisa que você pensar, como uma outra figura de linguagem de percepção, um furacão ou um turbilhão.
na água. Um furacão é uma coisa que está, uma estrutura que está ali girando e pegando vento. Mas ele está o tempo todo puxando o vento de fora, o ar de em torno dele, e girando aquilo e expelindo também ao mesmo tempo esse vento. Então, a constituição material dele, das moléculas, do ar, do vento, está o tempo todo em transição. Mas a estrutura dele, enquanto aquele turbilhão, aquilo se mantém de alguma forma fixa. É uma estrutura que se mantém coesa. Eu começo a falar sobre o fogo com uma maneira relativamente didática, de começar a abordar sobre algumas coisas curiosas que se tem de efeito, da gente pensar em como que essa observação que eu fiz do fogo como uma coisa que está o tempo todo puxando coisas, expelindo coisas, mantendo a sua estrutura, ajuda a gente a pensar, por exemplo, a vida. Olha por que é um corpo de um ser humano. O que nós somos enquanto um sistema que está o tempo todo ingerindo coisas, comida, inspirando e expirando o ar, e nessa inspiração e expiração trocando várias substâncias, puxando oxigênio e jogando fora gás carbônico. E a ingestão que a gente faz material e que a gente expele de várias maneiras para o nosso corpo, tudo isso mostra que a gente é uma coisa que está o tempo todo se constituindo novamente. Existem, inclusive, mais alguns pontos onde a gente poderia considerar o fogo muito parecido com um ser vivo. Se a gente pegar, por exemplo, cadê? Uma das definições que a gente tem a respeito da vida, que fala sobre pelo menos 6 características que todos os entes vivos deveriam de ter: desenvolvimento, crescimento, movimento, reprodução, resposta a estímulos e evolução. Desenvolvimento significa que um ser vivo tem que passar por diferentes etapas de desenvolvimento ao longo da vida. A gente nasce bebê, amadurece, passa pela adolescência, puberdade, vira adulto, envelhece, fica idoso e depois morre. Crescimento também faz parte disso, como a gente está o tempo todo pegando matéria do ambiente, ingerindo, expelindo e modificando a nossa constituição. O movimento da vida pode ser tanto um movimento interno, por exemplo, uma planta que está ali com a seiva dela, trocando nutrientes entre a raiz e as folhas, ou pode ser um movimento do meu próprio corpo mexendo pelo ambiente. Reprodução, capacidade de gerar outros entes parecidos com ele mesmo. A gente já faz isso pra caramba, não é à toa que a gente tem uns 7 bilhões de pessoas no mundo. Resposta a estímulos. Eu preciso poder reagir em relação ao estímulo que está ao meu redor. As plantas fazem isso bastante. Uma das coisas que elas fazem, inclusive, elas se movimentarem, dela virar o girassol, um dos exemplos mais clássicos. Ela está o tempo todo tentando girar para poder encontrar onde está o sol. Evolução significa que, ao longo das nossas gerações de reprodução, a gente vai modificando algumas características nossas. Por curioso que pareça, o fogo continua correspondendo à categoria da vida, porque ele atende a todas essas características, se você observar bem como o fogo se manifesta, sobre como ele se reproduz, se multiplicando e queimando outros objetos, o quanto que nessa reprodução ele muda a característica dele, se ele está queimando a madeira ou se ele está queimando plástico, vira um fogo diferente. O fogo passa por diferentes etapas do fogo. Todas essas características se encaixariam também no fogo. E o que isso diz a respeito do fogo? O fogo é um ente vivo? Ou será que a nossa definição de vida não é específica o suficiente para excluir o fogo? Eu comento sobre todas as coisas que parecem totalmente desconectadas do que eu falei de meta sistemática, porque na verdade eu estou tentando introduzir vocês a uma lógica de raciocínio antes de tentar pegar na mãozinha aí no beabá, instruindo sobre por que essa lógica de raciocínio meta-sistemática está incluindo no corpo de tudo que eu estou dizendo. O que eu estou tentando introduzir é a ideia de que, dependendo de como nós encararmos a nós, enquanto sistemas, encarar o mundo e o conhecimento enquanto sistema, a gente vai encontrar uma maneira diferente de articular, de conhecer, de estudar e de perceber essas questões. O que acontece? Deixa eu ver mais que eu tenho para comentar.
Eu vou explicar uma outra introdução mais simples sobre o que é um sistema para poder falar sobre sistema fechado e sistema aberto, que são dois conceitos que vão ditar, pelo menos a forma como eu estou concebendo, estudando e apresentando a meta sistemática. Todo mundo aqui que já passou pelo ensino médio deve ter em algum momento conhecido aquele exemplo de exercício de física clássica, de termodinâmica. Você pega uma caixa de isopor, aí na caixa de isopor você vai botar um balde com 1 litro de água, um balde de metal com uma determinada proporção e tamanho, que tem uma espessura do metal e, portanto, ele tem um determinado peso e tem um determinado coeficiente de dilatação, um determinado coeficiente de quanto ele absorve do calor do ambiente ao redor dele, tem a água, 25 graus Celsius. Aí você vai pegar um bloco de gelo de um tamanho tal e colocar dentro desse balde, aí você fecha a caixa de isopor. Aí no que você fecha a caixa de isopor, você bota o estudante lá para poder fazer as contas e descobrir qual vai ser a temperatura de equilíbrio para aquele sistema. Quem ele vai descobrir que o gelo vai derreter, depois do gelo derreter, ele com a água vai trocar o calor também com o balde, e aquele sistema teoricamente fechado não vai trocar nenhuma energia, nenhuma informação com o que está fora do isopor. Então é isso que a gente denota como um sistema fechado. A gente espera que o isolor ajude a isolar aquele sistema. A gente pode debater mais sobre isso depois com Thomas Kuhn e a forma como ele contesta a metodologia científica de laboratorial como algo que exclui um componente da realidade para colocar ele numa situação hipotética e artificial e tentar estudar como ele se comporta para depois jogar ele de volta na realidade e esperar que ele vai se comportar de acordo com as leis de um espaço absolutamente artificial. Mas não é bem esse o meu objetivo agora. O que eu quero conceitualizar com essa questão do sistema fechado é que, infelizmente, a maior parte das vezes em que a gente vê as pessoas, pelo menos dentro do que eu conheço da educação brasileira, se engajando com uma área nova de conhecimento, elas geralmente interpretam aquele conhecimento como um sistema fechado. Então, a criança vai para a escola, estuda geografia é um sistema fechado. História é outro sistema fechado. Química é outro sistema fechado. Matemática é um outro sistema fechado. O que significa dizer isso? Significa que cria-se caixinhas na cabeça da pessoa em que a geografia e os elementos do estudo da geografia só se comunica com a geografia. Não sai para fora da caixa da geografia. O estudo da matemática só se comunica com os conhecimentos de matemática e nada sai para fora daquilo. A gente está tentando construir uma educação mais hiperconectada com conceitos de transdisciplinaridade, mas ainda está engatinhando. São poucos espaços que conseguem fazer isso bem. E uma das consequências disso que eu percebo se contamina também na maneira como as pessoas vão estudar sistemas mágicos e sistemas de bruxaria. Por quê? Muitas vezes, ou a pessoa vai olhar para aquele sistema como uma coisa que só se comunica com dentro dele mesmo e tem um universo fechado, ou, o que também é pernicioso, a pressuposição de uma hiperconexão holística entre esses saberes, entre esses conhecimentos, mas que nunca especifica ou qualifica como esses conhecimentos se conectam. Calma que eu vou chegar e vou conversar a respeito disso. Esse conceito de sistema fechado, a gente pode entender que, para nós, enquanto organismos vivos, não funciona. Eu não sou um sistema fechado, ninguém aqui é um sistema fechado. Nós estamos o tempo todo nos comunicando com o ambiente, seja trocando o calor por conta da irradiação, seja eu movimentando alguma coisa no meu quarto e por isso trocando energia com esse objeto por conta disso, energia no sentido mais mecânico e químico dela, seja entendendo que eu estou o tempo todo ingerindo elementos, expelindo coisas, movimentando o espaço, modificando o meu ambiente. Então, enquanto seres humanos, nós não nos constituímos um sistema fechado, nós todos somos um sistema aberto. E isso é válido, inclusive, para praticamente todos os seres vivos. Eles estão em comunicação e com comunhão com o espaço e com o ambiente. E essa abertura dos nossos sistemas não significa dizer que eu sou aberto em todos os sentidos.
Não é como se o meu corpo não fosse uma coisa separada do resto do espaço e eu estou imerso num enorme turbilhão, como é que eu vou dizer isso? Não é como se não houvesse partes de mim que fossem fechadas, que se comunicassem internamente, e outras partes minhas que fossem abertas. E é quando a gente começa a perceber que isso também se vale no momento que a gente vai estudar o conhecimento, quando a gente começa a abrir as caixinhas do conhecimento de disciplina das escolas, da história, da geografia, e a gente começa a entender como as coisas se conectam, a gente começa a expandir a mente para um conhecimento mais coeso em relação às diferentes áreas. E isso também é válido para a magia. Só que a diferença é entre as pessoas afirmarem de um modo superficial que está tudo conectado. A minha grande questão é com a metasistemática. Sim, está conectado, mas é importante dizer como está conectado. Porque senão, se a gente pressupor que tudo é a mesma coisa, que tudo fala a mesma verdade, todas as religiões falam a mesma verdade, mas espera, ainda existe distinção sobre como eles falam a respeito disso. E isso também é significativo. A metasistemática que eu começo a conversar a respeito, ela tenta não ser nem super holística ou hiper holística de simplesmente dizer é tudo um só e uma mesma coisa, e nem tenta ser hiper especialista de dizer é tudo diferente e separado em blocos diferentes. Existe a necessidade da gente conectar os conhecimentos, mas também é necessário entender como. Vou dar um exemplo disso. Pensa no celular de vocês. Pensa no celular, o objeto, enquanto algo que a gente pode estudar na realidade. Se eu olhar o celular pelo filtro de um desenvolvedor de aplicativos, como um programador, como alguém ligado à tecnologia, quando eu pensar em discutir o celular, eu vou pensar em discutir sobre o celular a partir do filtro de um programador, de um desenvolvedor de aplicativos. Então, eu vou pensar sobre a lógica de programação dos softwares. Eu vou falar sobre a tecnologia dos processadores que estão ficando cada vez mais sofisticados. Eu vou olhar para onde a ciência está apontando, talvez com a computação quântica como uma promessa para o futuro relacionado com os aparelhos eletrônicos. Eu vou fazer um recorte a respeito daquilo que eu posso debater sobre um aparelho celular. Mas se eu olhar para o celular pelo filtro da sociologia e das ciências sociais, eu vou começar a pensar no celular como um aparelho que está trazendo uma determinada revolução social e tecnológica. Pensar sobre a maneira como a gente tem que instruir as nossas crianças a serem capazes de lidar com essa tecnologia, porque ela vai ser essencial e já se tornou essencial e necessária nas competências profissionais dentro do século XXI. Eu vou pensar a respeito do modo como cada pessoa tendo um aparelho dentro do seu bolso, onde corporações com dinheiro suficiente são capazes de disparar mensagens e ideias e memes de Facebook no bolso dessas pessoas e acessarem a essas pessoas com muita facilidade para introjetar certas mentalidades nelas por meio dessa injeção de mensagens, eu vou entender o celular como parte de um fenômeno social que está mudando as dinâmicas do jogo político. E em que está? Dois jeitos diferentes de olhar para o mesmo objeto da nossa realidade. Essas percepções se comunicam? Claro, em vários sentidos. Eu posso entender que quando eu desenvolver um aplicativo para poder criar um recurso do governo, como a gente estava comentando antes da reunião começar, para poder criar um recurso do governo que atenda a um recorte da nossa população, a minha lógica de desenvolvimento do software precisa se comunicar com esse debate a respeito do impacto social desse mesmo aparelho e dos softwares e dos aplicativos. Só que, para eu poder conseguir fazer qualquer uma das coisas com eficiência, para eu conseguir fazer uma análise sociológica do celular e para eu conseguir desenvolver um aplicativo, cada uma dessas áreas tem a sua própria lógica de raciocínio e de funcionamento. Não tem como eu querer ser um cientista social que de repente tenta programar um aplicativo sem conhecer de programação e muito menos ser um programador que vai tentar discutir sobre o impacto social do celular sem se interessar e sem se engajar com os conhecimentos daquela área. O mesmo eu estou tentando fazer de paralelo com a maneira como eu entendo os sistemas mágicos.
na minha meta sistemática, nesse jeito de olhar um sistema e entender a lógica do sistema com um olhar acima dele, um olhar que transcende o sistema na meta sistemática do caos. Cada sistema mágico é capaz de debater a respeito de um recorte da realidade. Eu entendo que a maior parte dos sistemas mágicos dotados de uma determinada cosmovisão pretende ser totalizante. Contudo, a gente tem que levar em consideração que o totalizante, dentro de cada sistema, tem os seus limites. Então, utilizar um único sistema e cosmovisão para tentar enxergar toda a realidade, inclusive pautar a partir daquele sistema mágico toda a realidade mágica, é desconsiderar que pode ser que aquele sistema trabalhe melhor e funcione melhor dentro do universo que ele se propõe a debater. É a ideia de, algumas vezes eu vejo pessoas pegando tabelas de correlações mágicas e olhando de um jeito superficial e pensando aquilo como se fosse um cardápio de qual deus eu vou usar no meu ritual em cada dia. Quando o conceito daquilo é perceber que grandes estudiosos a respeito de magia foram capazes de mergulhar em cada um desses sistemas, entender o sistema pela lógica intrínseca daquele sistema, para depois perceber como eles se relacionam e como eles se vinculam. É a diferença de a ideia da magia do caos como sendo faz qualquer coisa que está valendo, e a diferença de você entender a magia do caos como a capacidade de um indivíduo se tornar mentalmente elástico e fisicamente, nesse sentido corpóreo, de autoconsciência corpórea, elástico para ser capaz de mergulhar em qualquer sistema e entender aquele sistema a partir da lógica dele. Eu, uma vez, peguei um livro para ler de alguma coisa relacionada com magia e Egito, e eu lembro que eu vi o autor falando a respeito de deuses egípcios e automaticamente taxando e colocando eles relacionados com esferas cabalísticas. Falando tipo assim, e tal deus aqui é Binah. E a explicação dele foi essa. Minha vontade foi de tacar o livro longe. Porque isso para mim significaria tentar observar um novo pelo filtro de um outro sistema. Seria como eu tentar debater sobre o impacto social do celular pensando como um programador, ou tentar desenvolver um aplicativo sem nenhum conhecimento de programação, sendo um cientista social. A gente precisa debater sobre os sistemas e ver como eles se conectam. Sim, mas é necessário entender profundamente como eles se conectam e não simplesmente tentar marretar um dentro do outro. A diferença de postura para mim nisso é essa. A magia do caos se propõe já há muito tempo, enquanto metasistema, como aquele olhar que vai estudar os sistemas e entender o norte de cada um deles, entender como eles funcionam, entender mais ou menos por que eles funcionam, uma proposta bem parecida com o hermetismo, e daí tentar extrair ideias, conceitos, percepções que eles podem, aos poucos, utilizar para criar o seu próprio sistema mágico. Mas não é pressupor que cada pessoa que começa com a prática, que não tem profundidade em nenhum sistema, seria capaz de olhar e simplesmente sair escolhendo, recortando como alguém que vai numa loja de 40 sorvetes e pega um bocado de cada tipo de sabor de sorvete. É uma coisa que exige mais trabalho, exige mais profundidade. Eu acho que eu já falei bastante, já dá para o pessoal comentar mais um pouco, ou trazer mais dúvidas antes de eu tentar trazer e aprofundar mais. Porque eu acho que já deu para introduzir melhor o que eu estou querendo dizer com meta sistemática. Essa lógica de entender os sistemas, entender como cada um funciona, porque respeitando eles nos seus quadrados, para daí aos poucos ir abrangendo e criando uma visão mais dinâmica de realidade. Manda ver. Você colocou uma introdução perfeita e explicou justamente o que a gente chama, né, do maguinho de Facebook. É o cara que entra, aí ele pega vários PDFs, o cara não estuda nada com nenhuma profundidade, e aí ele faz uma mistureba, e aí ele fala assim, tudo pode na magia do caos, né? E aí cria aquela bagunça que a gente estava vendo. E a tua abordagem é que seria justamente o cara primeiro, ele vai se especificar num sistema, entender aquilo, depois, eventualmente, olhar um segundo sistema, olhar um terceiro, e aos poucos ele vai criando uma rede, né? Eu gosto de brincar, eu entrevistei uns professores de Kung Fu, ele fala que é o mesmo cara que ele fala assim, olha, eu já fiz 18 artes marciais, né?
Aí você pergunta, é mesmo, né? Você fez 18 artes marciais? Cara, eu já fiz, tipo, um ano de cada, né? Eu fiz 18 anos. Eles falam assim, então você é 18 vezes faixa branca. Pois é. Você tem um cara que fez 18 anos de uma arte marcial contra um camarada que fez 18 anos de 18 artes marciais, você vai ver que o cara que fez 18 anos de 18 artes marciais não sabe porra nenhuma de nenhuma delas. Ele vai fazer todas as posturas erradas, ele vai misturar e confundir todos os socos, e ele não tem a menor chance num ringue de um cara que pegou uma arte marcial e foi 18 anos. E a gente aplica esse conhecimento na magia também, né? Que é uma das coisas que a gente tenta alertar o pessoal de grupo, de Facebook e tal, que eu acho que é um trabalho muito digno que você tem feito de tentar avisar o povo e falar assim, não, cara, tem que estudar. Pois é, esse tem que estudar. Vou falar um pouco mais disso, que eu acho que a gente tocou num ponto que eu gosto muito de trazer sobre esses debates. Por conta do seguinte, eu vou primeiro fazer uma reintrodução minha nesse espaço, dizendo o seguinte, eu estava muito empolgado para vir aqui conversar com o seu público, Marcelo, porque eu sei que é um público de qualidade. E por isso eu me preocupo com aquele cuidado de que quando você vai falar por exemplo, se eu, enquanto professor que vou apresentar a respeito de algum tema numa escola do ensino fundamental para 100 alunos, eu olho de uma maneira para como eu vou me apresentar para aquele público, como eu vou apresentar as ideias. Agora, se eu for me apresentar para uma banca de 6 doutores universitários, eu vou me preparar de um outro jeito. E eu me preparei para estar aqui hoje para conversar sobre esses temas mais próximo de como eu apresentaria para esses doutores pela qualidade do público. Então eu me interesso em fazer desse momento um momento quase como se fosse um manifesto a respeito das minhas ideias relacionadas com a magia do caos e como propagar ou não a magia do caos. Porque essa questão do estudar é curioso, principalmente relacionado com a nossa lógica de consumo de conteúdo atual relacionado com o marketing digital e o que acaba funcionando e o que não acaba funcionando. Na ânsia de querer apresentar os conceitos mágicos de um jeito simples, de um jeito, infelizmente, às vezes empobrecido em relação à real dinâmica e à real complexidade desses assuntos, acaba que se dissemina um jeito de ágil consumo a respeito daquelas práticas, algo que, no fim das contas, as pessoas acabam verificando resultados, e depois que a pessoa faz uma coisa ali, eu comecei com magia ontem, hoje já estou fazendo sei lá o quê, já estou ativando um sigilo do público do não sei lá onde, aí eu já estou vendo um resultadozinho aqui, nossa, que empolgante! Aí algumas pessoas pressupõem a ideia de que depois da pessoa ter esse resultado de um modo raso, que ela vai procurar se interessar em estudar com mais profundidade o assunto. Aí a pessoa fala, nossa, que legal, tô vendo tá resultado, vou pegar para estudar. Aí pega para estudar um Liber-Null, que tem um certo nível de linguagem. Aí já fica meio assim, nossa, entendi mais ou menos. Tem umas partes ali que eu entendi, mas outras que eu não entendi. Aí de repente eu falo assim, mas o que é mais importante estudar de magia? Aí vai pegar um Eliphas Levi. Aí a pessoa já desanima 3 vezes. Aí eu falo assim, nossa, esse negócio difícil. O que é mais, sabe, raiz, assim, original, hermético? Aí vai pegar um Piste Sofia para ler. Aí a pessoa desiste de estudar absolutamente e volta para aquele influencer original que deu aquela formulazinha básica de simpatia para ela. É o jeito mais garantido de desestimular as pessoas ao estudo, não colocando nenhuma barreira, nem colocando nenhum mínimo de desafio para a pessoa chegar à prática e ao resultado. Você acaba tolhendo o potencial de um grande número de pessoas. É aquele mesmo conceito de você ter, que se fala muito isso em outros lugares, de se tem uma borboleta que está saindo do casulo, ela precisa fazer força para conseguir sair do casulo. Porque se você quebrar o casulo para ela, para deixar ela sair, ela vai virar uma borboleta que não consegue voar. Porque ela precisa fazer força para poder punger o sangue dela para fazer as asas crescerem no esforço de sair do casulo. E aí, quando ela faz esforço de cair dos casulos, que ela abre as asas dela, ela voa. Mas como garantir que várias pessoas não vão voar por elas sempre se manterem naquele escaninho dos circuitos humanos de uma resposta rápida a um estímulo que deixa ela
ter um prazer, ter um gosto, ter uma adrenalina com o que ela está fazendo mais rápido. É você oferecer um conteúdo empobrecido, super simplificado, e que depois vai despreparar a pessoa a se interessar por algo que exija mais tempo, que exija mais estudo, que exija mais raciocínio, que exija mais pesquisa, porque pesquisar é chato, né? Estudar é chato nesse nosso mundo, infelizmente. Todo mundo quer tudo mastigado e prático na mão. E mais do que isso, um consumo a respeito da prática mágica que para mim se assemelha muito ao consumo de um eletrodoméstico, onde as pessoas estão buscando alguma coisa que é como comprar um liquidificador, que você coloca o liquidificador ali na sua mesinha da cozinha, você lê um manual com 3 passos de instrução, que é só você colocar o negócio na tomada, bota aqui os alimentos, tampa, aperta o botão e acabou, e está pronto o produto que você quer. O problema, na minha opinião, dessa lógica de consumo a respeito do conteúdo da prática mágica é que a pessoa não se implica naquilo. Ela não precisa conhecer como o liquidificador funciona. Ela não precisa entender de eletrônica. Ela não precisa entender de nada. Ela só comprou, botou, colocou, aplicou, ativou o sigilo e chega ao resultado que ela pretende chegar, ou chega a algo que ela chama de resultado. É uma das coisas que eu debato, porque tem muitas pessoas que dizem que é importante você tornar o conhecimento acessível ou trazer mais acessibilidade para a abordagem de conhecimento. Eu acho que existem lógicas e lógicas de como fazer isso. Eu lembro que uma coisa tosca, que eu sei que é tosco, mas umas coisas que me deu uma certa vontade a mais quando eu estava com 16, 17 anos, foi ter lido um livro do Paulo Coelho, que é aquele Diário de um Mago, que é um livro bobinho, não fala de nada profundo de magia, mas eu lembro que eu peguei emprestado com uma professora minha particular de matemática, e quando eu li, eu devolvi para ela, eu falei assim, é interessante essas coisas a respeito das quais ele fala, mas ele fala de um jeito que me fez querer conhecer e procurar outros autores que falam sobre isso de modo mais profundo. Então é algo que serviu para dar uma visão, dar um panorama, mas me fez interessar em beber mais, porque é uma coisa que não se revela por completo, ou que não pretende ser reveladora por completo. Eu gosto muito de trabalhar no meu canal, nas minhas mídias, nos espaços em que eu me apresento, de uma forma que é sim didática, mas ao mesmo tempo sempre alude a um algo mais que não ficou perfeitamente compreensível naquele momento. E é por causa desse algo mais, eu acho que eu não entendi tudo que o Fausto falou sobre metasistemática, que vai fazer as pessoas se interessarem e ir mais profundamente e investigarem mais, a não tomarem aquilo que eu apresento como se fosse totalizante. Essa é uma das questões que eu queria falar a respeito disso. E a metáfora que você colocou da borboleta eu acho uma das mais perfeitas da alquimia. E o que mais tem é você pegar youtuber, podcast, que o cara quer, toma aqui essa babinha aqui. Aí o cara vai fazer uma magiquinha, um sigilinho, aí deu certo, putz, geralmente é tipo, eu quero pegar tal mulher, era aquela The Carnal, não é que era? Tem 40 servidores. Quando eu entrevistei o Tommy Keller, eu falei, ele ficou assustado que aqui no Brasil The Carnal era o master. Ele falava, geralmente é o The Wizard, a bruxa, né? The Witch. E aqui não, os caras queriam tipo coisa rápida, né? O fast food da magia. A Nath comentou aqui que é a gula do conhecimento. Eu acho que dá para fazer um paralelo muito grande com esse negócio de comida. Que o cara acaba pegando e falando assim, nossa, isso aqui é gostoso, um morango. Aí, isso aqui é muito bom, é um peixe. Isso aqui é gengibre. Aí o cara mistura tudo num prato, só que ele fica eternamente dependente daquele cara que vai alimentar aquele sigilinho, aquele servidor. E o cara nunca vai praticar e querer ir para o Masterchef, né? E a hora que você quer fazer magia de verdade e tal, mano, você vai ter que ir para a cozinha, não tem essa, é igual nadar. Você não pode ler o manual e depois você tem que entrar na piscina. E a hora que esses camaradas entram na piscina é aquela bagunça, né? Isso que a gente nem entrou no caso de Goécia, Clifa, que os caras entram e depois ficam com um problema psiquiátrico e a coisa fica muito feia, porque o cara lê a descrição e ele fala assim, pô, mas na descrição o cara diz que é rico, é maravilhoso, é não sei o quê. Eu falo assim, amigo, na descrição o cara fala o que ele quiser, caralho, você foi lá ver se é de verdade, né? E aí você vai descobrir a vida do cara é aquela zica, né? E só vende o remedinho, né? O pessoal chama de snake oils, né? O famoso
óleo de cobra. Sim. E essa pegada de entender todos os sistemas e toda a prática em volta, eu acho fundamental, cara. O trabalho que você faz é muito importante. Então, eu tenho 2 pontos para comentar sobre tudo isso. Primeiro, a ideia do... Inclusive, todos os conceitos que eu falei sobre a respeito de sistema principalmente fundamentado em alguns estudos chamados de cibernética, que é da metade do século XX, lá por 1942, onde estava começando a surgir o conceito de computação gráfica, e já se especulava muito a respeito de qual seria a projeção no futuro a respeito dessas tecnologias. A gente está vendo muitos efeitos desse tipo de estudo daquela época hoje. E que é muito nítido a forma como esses estudos cibernéticos a respeito de sistemas e a respeito de enxergar um sistema, enxergar o fechamento e a abertura dele e como o sistema mergulha e emerge no outro em uma visão poliscópica da realidade, aquele famoso filtro de realidade ou túnel de realidade, como o pessoal menciona muito no Magia do Caos, que é uma coisa que dá para debater também aqui, que eu tenho minhas ressalvas também sobre o termo túnel de realidade. Mas a ideia para mim é que o mago do caos, ou a maga do caos, é uma pessoa que precisa dominar essas questões relacionadas com os diferentes sistemas mágicos com a mesma profundidade que um hacker domina como operar com os sistemas operacionais de um computador. O problema todo desse mago de Facebook, como você comentou, é que a pessoa ela compra um computador, abre o Google Chrome, aprende a entrar no YouTube, no Facebook. Nossa, eu sou um hacker, sei tudo de como mexer no computador, nossa, manjo de tudo. Ou então ela consegue pegar um jogo pirateado e craquear no computador, tipo, nossa, como eu sou hacker, como eu sou foda. Não, você só é uma pessoa com alguns acessos, com algum conhecimento muito básico. Você não chega nem próximo do conhecimento de um hacker que entende profundamente de programação. E a pessoa que vai se intitular mago ou maga do caos precisa ser uma pessoa que tem um aprofundamento nessas questões com a mesma profundidade que um hacker tem em sistemas de operação, de programação, e que essas pessoas realmente conseguem formular, editar e criar os seus próprios programas, criar os seus próprios browsers, criar as suas próprias IDEs, que são as ferramentas de poder colocar a linguagem de programação nela. Tem programador que consegue criar a sua própria linguagem de programação. É nesse nível que essas pessoas são profundas. É nesse nível que a gente precisa tentar ser profundo também. E esse nível que eu me esforço para ser também e para apresentar esse conceito de buscar ou estudar e a necessidade dessa autonomia na maneira de lidar com a ferramenta mágica. Mas a autonomia essa liberdade só vem com muita experiência e muita prática. Não é a liberdade de você chegar numa aula de violão e falar assim, como é que eu faço para tocar violão? E eu faz do jeito que você quiser aí. Eu quero tocar essa música aqui do Led Zeppelin. Faz do seu jeitinho que você faz. O cara simplesmente bate no violão, faz qualquer coisa e o professor fala, muito bem, é isso aí. Não, beleza, o cara tá tocando noise, no mínimo. Aquele estilo lá que os caras faz qualquer barulho, qualquer coisa e é música. Show, mas o cara não tá tocando Led Zeppelin. Entende? E essa sobreautorização a fazer qualquer coisa de bagunça é como eu comentei, mina o potencial das pessoas. Porque a liberdade de um cara que faz um solo de guitarra fuderoso que ele improvisa naquela hora, antes dele ser capaz de fazer aquele improviso na guitarra, ele teve que praticar muito. E ele teve que praticar muito a escala, muita escala pentatônica, muita coisa, e prática contínua. Os dedos dele sangraram pra caramba até calejar. Dói, é difícil, é martirizante, mas o resultado é o cara ter um conhecimento e uma profundidade e experiência prática com a guitarra tão grande que ele faz o solo que ele quiser e improvisa de um jeito maravilhoso e harmônico. Então, é isso. A pessoa tem que, para poder ter autonomia, precisa ser tão profundo quanto um hacker. Mas 2 pontos que eu ia falar é sobre, por exemplo, o que você falou sobre Goesch e o paradigma psicológico relacionado com a magia do caos. Que eu acho que é alguma coisa que, às vezes, dependendo de por onde a pessoa encontra e vê e entra em contato com isso, pode chegar a algumas falsas concepções. Existe, sim, a inspiração da psicologia profundamente na raiz
da magia do caos, principalmente inspirado pelo sistema telêmico e por Crowley, com o iluminismo científico de tentar enxergar, a maneira do iluminismo científico de enxergar a prática mágica como certos efeitos que a gente obtém pela prática, e a gente tem que ter cuidado com o significado que a gente atribui a isso. E às vezes o conhecimento da neurociência, da psicologia ajudaram a trazer luz a alguns fenômenos que a gente entendia, mas não significa traduzir o todo da prática mágica a algo psicológico. Isso seria reducionista, isso seria insensato. E principalmente dizer que porque alguém tem um paradigma que ele se restringe ao psicológico, que isso significa que todas as práticas dele são seguras porque ele está trabalhando no seu campo de controle. Gente, ninguém tem pleno controle da própria mente, da própria psique. Você não tem controle nem de 10% da sua mente, da sua psique. Para dizer que, eu vou invocar um Daimon da Goécia no meu paradigma psicológico, por isso vou estar com todo o controle da experiência por causa disso. Não, você não vai. Se você fizer certo, você não vai entender isso como sendo pressuposição de controle. Existe aquela porção gigantesca da nossa psique chamada inconsciente, que você não tem domínio pleno daquilo. Enfim, é uma das concepções que eu acho que é equivocada, a ideia de que a magia do caos está tentando restringir tudo a psicológico, e não é necessariamente isso. É mais tentar beber da ciência aquilo que ela pode ajudar a explicar e conceitualizar mais sobre a nossa prática, entender o efeito de assumir diferentes posturas de asanas na yoga e como isso tem um efeito prático na nossa fisiologia. É dar uma sustentação para a gente poder pular para o transcendente e não necessariamente ser aquilo que tolhe o nosso potencial de entrar em contato com algo transcendente e espiritual. E a última coisa que eu ia comentar é sobre uma coisa que é muito famosa e que se relaciona com a metasistemática que eu comentei, que é o que se fala a respeito de diferentes túneis de realidade. O Robert Anton Wilson usa isso num livro que eu vou citar mais tarde, depois, que é a Ascensão de Prometeus. E ele fala sobre o túnel de realidade como algo que tange a nossa percepção. Ou seja, dependendo da maneira como a gente escolhe perceber a realidade, a gente acaba criando um filtro para poder entender e organizar a realidade ao nosso redor. E isso faz a gente perceber coisas diferentes de que outra pessoa que tem um filtro de realidade ou um túnel de realidade diferente observando a mesma realidade. Brinca-se muito no princípio de discórdia como isso sendo aquela questão da grade de realidade que a gente coloca e que faz com que, para mim, o trânsito aqui no Brasil é um trânsito em ordem, organizado, enquanto que o trânsito da Índia é um trânsito caótico. Mas para os indianos que vivem no trânsito indiano, para eles está tudo em ordem, porque é o filtro de realidades, é a grade de realidade deles. Tem muitas consequências e implicações a respeito desse conceito de enxergar por um túnel e sair desse túnel e enxergar por outro túnel. A minha crítica a esse termo é a seguinte: esse túnel parece se restringir apenas à nossa qualidade perceptual e não leva em consideração o arranjo sistêmico de como está a nossa realidade. Parece um filtro muito mentalista sobre como a gente vai entender a observação da realidade e principalmente da realidade mágica. Não leva em conta tanto a diferença que a gente tem, não impactando no nosso jeito de pensar, mas impactando simplesmente no nosso ambiente físico. E quanto isso também emerge na nossa forma de se arrumar e se rearranjar. Mas isso já trabalharia com coisas mais avançadas sobre paradigma complexo. E eu quero escutar mais do que o pessoal tem de dúvidas de coisas para trazer para as questões que a gente está falando. Eu tenho uma pergunta aqui do Rafael Boa. Aqui. Fausto, você falou do aprofundamento. Por outro lado, se estudar sobre vários sistemas, de uma certa forma, te limita a ter essa profundidade por uma óbvia limitação de tempo e de capacidade. Então, como é que seria um limite entre aprofundar num sistema e um método para ter vários sistemas? Onde é que entra um bom senso e onde é que é o suficiente? Interessante. Eu vou comentar o seguinte: reconhecendo essas dificuldades, essas questões, o que eu estou comentando com vocês faz parte de um projeto de construção minha a respeito da prática da magia do caos, que é tentar cunhar uma metodologia de pesquisa mágica. Uma metodologia de pesquisa mágica pelo filtro da metasistemática caótica. Isso significa o quê?
eu acredito que primeiro, isso é uma percepção bem pessoal minha, é necessário primeiro você ter profundidade em algum sistema. Porque como o caso que você falou sobre o cara que pratica 18 artes marciais em 18 anos. Se o cara pratica um ano só de cada arte marcial para tentar conhecer todas, ele acaba sendo raso em todas elas, porque ele não conseguiu abrir certas portas relacionadas com a experiência e com o contato profundo em pelo menos uma arte marcial, mas que se ele tivesse passado por uns 10 anos praticando apenas uma arte marcial, no momento que ele fosse pegar a segunda arte marcial para poder aprender, ele não seria essencialmente um faixa branca naquilo. Porque a forma como ele criou uma percepção e uma lógica de absorção de conteúdo, de conhecimento e de profundidade prática com um sistema de arte marcial ajuda e facilita e avança a capacidade dele de também lançar um olhar profundo para o próximo sistema de arte marcial que ele vai estudar. Então é possível que no primeiro sistema ele leve 10 anos para atingir um ponto X. No próximo arte marcial ele vai levar 4 anos para atingir o mesmo ponto de profundidade. Por quê? Porque ele já absorveu uma capacidade de compreender, absorver, digerir e compreender com mais profundidade um determinado sistema, seja intelectualmente, seja por meio da prática. Então, ser profundo em um sistema te abre portas para poder se aprofundar com mais facilidade nos próximos. Essa é a concepção de como eu percebo também na minha prática e na minha experiência. Cultivar essa capacidade elástica de sair de um lugar, mergulhar numa piscina funda, voltar da piscina e mergulhar em uma outra piscina funda. Quanto mais você busca fazer esses mergulhos, melhor você fica neles. É por isso que eu estou chamando de metasistemática. O metasistema é aquela ideia de eu olho a partir da magia do caos, do metasistema da magia do caos, para aquele sistema e entendo a lógica dele. Você só faz isso uma vez no metasistema. A metasistemática implica em você estar continuamente observando esses sistemas e se aprofundando e mergulhando dentro de cada um deles. Para mim, tem muito a ver com também aquela questão que eu falei do reconhecer o fechamento e reconhecer a abertura. Se você tem um capital de conhecimento no atual momento e você entende ele como um sistema, você precisa reconhecer aonde ele não te dá brechas para ir além e aonde ele tem aberturas que vão te mergulhar e se aprofundar em outros sistemas. Aí você faz uma meta sistemática, encontra a abertura e cai num sistema mais abrangente, maior do que aquele. Depois que você abriu e passou algum tempo mergulhado, absorvendo e vivenciando coisas relacionadas com esse olhar mais abrangente, você vai aos poucos sentindo que o seu sistema está de novo ficando pequeno, encolhido, e você vai ter que abrir ele de novo para encontrar uma dimensão ainda mais abrangente de como organizar aqueles saberes. Então, isso é bastante do que eu imagino. Você está o tempo todo abrindo e caindo num lugar maior, abrindo e caindo num lugar ainda maior. Por isso que não é só um metasistema. Não é só abrir e cair num lugar maior uma vez. É você estar continuamente fazendo isso, sem parar. Olha, eu estou com uma pergunta aqui do Ed França. Ele fala assim, Fausto, particularmente dos sistemas de magia que você experimentou na sua trajetória, até chegar na magia do caos e o metasistemática, qual sistema mágico foi mais significativo para você atingir resultados concretos? E se tem algum que você achou que foi inútil? Rapaz, vamos lá. Um sistema que eu recomendo para todo mundo. Telema. E ainda mais por conta do fato de Telema ter uma composição mais... não mais complexa ou sofisticada simplesmente, mas por cobrir todas as bases sobre aquilo que é necessário para a prática mágica. Eu acho que Telema é um conhecimento que você tem que pelo menos ter um olhar sobre ele, de compreender que você não precisa assumir Telema como uma religião absoluta para poder trabalhar com a sistemática dela, mas você precisa enxergar a Telema como algo que te abre brecha cada vez para você só ir mais fundo e mais fundo e mais aprofundado na pirâmide de conhecimentos que está relacionado com Telema. Telema vai te levar a estudar Yoga, Telema vai te levar a estudar Kabbalah, Telema vai levar você a estudar questões relacionadas com chakras, Telema vai levar você
a se aprofundar em vários outros sistemas e práticas que dão muito resultado. Então, Telemann enquanto base teórica e uma base prática, eu acho fantástico. Enquanto prática de resultado, para mim, pessoalmente, eu tive mais resultado e mais liberdade quando eu comecei a construir a minha própria sistemática de trabalho a partir da lógica da magia do caos e com as ferramentas de sigilo de servidores. Isso foi o que deu mais resultado para mim, porque eu comecei a construir o meu próprio conceito de sigilo, construir o meu próprio conceito de servidores, e isso me deu uma base mais forte para poder trabalhar. Enquanto sistema inútil, não encontrei nenhum. Tudo que eu encontrei foi sistemas com os quais eu ainda não consegui me afinizar. Um exemplo é o sistema de runas nórdicas, que eu ainda não consegui tanger ele de uma maneira que eu me sinta preparado para mergulhar nessa piscina. Então, por todos os lados que eu encontrei, eu olhei e falei, não sei se eu quero mergulhar nisso agora. Então, essa é a minha forma de conceber isso. Não entendo os sistemas como sendo inúteis ou mais úteis. Eu entendo como sistemas com quais eu me afinizei com mais facilidade para conseguir me entregar e mergulhar neles. Eu tenho comentário da Elisa, da Taborda, que fala assim: se a gente não está falando das capacidades distintas da seara do conhecimento, né? Então, a capacidade de se aprofundar em um caminho para uma pessoa, em outros caminhos para outras pessoas, enquanto alguns vão pegar alguns múltiplos caminhos de uma maneira superficial, etc. Afinal de contas, cada um tem uma fagulha e vai se identificar com o que for melhor. Eu, pessoalmente, eu gosto da analogia da Cabala, que fala de Yesod como sendo a lua. E quando você entra simbolicamente na árvore da vida, Yesod é a primeira esfera que você olha, né? Número 9. E por que a Lua? Porque a Lua não tem luz própria. Ela reflete o Sol. E o Sol é quem? O Sol é o mestre. O Sol é você mesmo, é a sua verdade. E a Lua tem um monte de fases. O que significa que se você fizer o seu meta sistemática, você vai olhar 200 livros diferentes, e aí você vai olhar e falar, porra, runas lua nova, não brilha nada. Ah, magia do caos, lua cheia, brilha pra caralho. Ah, hermetismo, brilhou metade ali. Ah, bruxaria, brilhou só um pouquinho. Ah, e aí cada um que você estudar vai ser como as faces da lua, que no fundo, elas só estão refletindo quem? A sua essência. Por isso que eu acho que é a metáfora mais bonita de todas, e é só de que bate 100% com o que você falou a respeito de cada um vai ter sua própria meta sistemática, né? No final das contas. E uma coisa curiosa, esse contato com o Mysterium e isso que você comentou é uma coisa que pode tanto levar a pessoa pro elevado quanto para baixo, no sentido de é algo que é vislumbrante por conta desse teor lunar, misterioso. Algumas pessoas denotam como uma coisa sombria em alguns aspectos, e que tem um poder de fascínio muito grande quando você entra lá. Mas o problema é que você tem que entender que não é a luz por si, é um reflexo dela. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vejo que a experiência mística e mágica e aquilo que impele as pessoas de um modo mais massivo a se interessar por isso é muito mais relacionado com a forma do que com o conteúdo, e muito mais relacionado com a propensão e a possibilidade de ter uma experiência que elas sentem que tira elas do lugar comum delas. Porque eu quero acreditar que fantasmas existem, porque eu quero poder um dia me tornar um exorcista que chega no lugar, expulsa os demônios do lugar, porque eles querem emular uma percepção fantasiosa de realidade no contato dela com a prática mágica. Enquanto que as pessoas que vão lá em busca do Logos, em busca da possibilidade de conhecer a realidade mais profundamente, não necessariamente se seduzem por promessas de poderes, mas por possibilidades de mergulhos mais profundos dentro da realidade e de uma maneira mais prodigiosa e mais sofisticada de entender a nossa realidade. Então eu acho que eu vejo muito essa distinção entre o tipos de buscador e o tipo de contato que as pessoas têm. Pessoas que relatam e tentam se apresentar como pavões por conta de falar, ai, porque eu vivi tal coisa e experimentei um contato com um mestre do não sei lá onde, não sei o que. Não é uma questão de desmerecer essa experiência. É mais de entender
que quando a pessoa se fascina demais com isso e só busca aquilo que aproxima dela de uma experiência fascinadora, ela acaba nem sempre conseguindo fazer a virada de chave que leva ela a se interessar em estudar a realidade de uma forma mais profunda e intrínseca. Enquanto que as pessoas que não se fascinam com isso podem ter a propensão a ser mais sóbrias ou céticas, como eu fui no começo da minha jornada, para entender na magia um potencial de uma percepção cada vez mais aflorada sobre o mundo, e não uma percepção fantasiosa, mirabolante sobre a realidade. Novamente, não é uma questão de dizer qual experiência é real ou falsa, ou legítima ou não. É uma questão de o tipo de sentimento que vai levar a pessoa a isso, e a consequência que pode advir disso. Portanto, é por isso que eu faço no meu trabalho, no meu canal, esse trabalho de trazer um certo senso de sobriedade, de trazer um senso crítico na observação de vários fenômenos, não de desmerecimento, mas de dizer, olha, toma cuidado, porque isso pode levar você à esquizoterice. E eu acho que você vai ter muita dificuldade de sair de lá depois que você construir toda a sua identidade pessoal em uma coisa que, quando você tiver um olhar mais crítico sobre isso mais adiante, você vai sentir a necessidade de dispensar, mas você vai ter dificuldade de dispensar aquele olhar meio estranho e esquizotérico sobre a realidade. Então, quando a gente engaja as pessoas com magia por meio de algo que incentiva elas a constituir crenças mirabolantes que elas não podem comprovar, porque são muitas vezes crenças que elas formam, inclusive pelo relato de outras pessoas. Isso dialoga muito com David Hume, que comentava sobre a necessidade da gente duvidar dos testemunhos das pessoas quando eles não são acompanhados com evidências empíricas relacionadas com isso. Não que isso signifique uma coisa que tem que ser levada a ferro e fogo em todas as situações, mas como um jeito simples de limar muitas coisas que podem levar a gente para um caminho meio que exacerba apenas o lado fantasioso de pensar a experiência mágica. O David Hume comentou sobre como que a maior parte das histórias que as pessoas contam são geralmente ou histórias exageradas ou histórias falsas. É um dos motivos pelos quais os viajantes que iam para um lugar distante voltavam e contavam coisas como: ah, eu vi um monstro no mar, gigantesco, uma serpente enorme. Por que eles contavam essas histórias? Por causa do prazer de ver a reação das pessoas no momento que elas contam essas histórias. Você conta uma história dessa pessoa, espanta o olho, arrega o olho, caramba, você viu? Aí ela vai reproduzir isso para outras pessoas para poder também ter o prazer de extrair esse espanto. E por causa do engajamento que as pessoas têm com coisas fantasiosas, mirabolantes, isso faz com que esse tipo de percepção do real se espalhe de modo mais generalizado do que uma tentativa de filtrar e de perceber o mundo de um jeito mais, sabe, coerente, no mínimo. É um dos motivos pelos quais fake news se espalham 6 vezes mais rápido do que notícias verdadeiras a respeito de qualquer assunto. E na magia, principalmente, o cara contador de história, os vendedores de pacto de riqueza, aí você vai ver, o cara é pobre. Fausto, você me falou que tinha uns livros também para falar um pouquinho de bibliografia para a galera que quiser. Me aproveita também e me diz onde é que o pessoal te acha e como é que a gente consegue perguntar coisas e assistir o teu canal. Lembrando que se você está no YouTube, essas informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Sim. Quem quiser me conhecer no Caosofia, é só procurar Caosofia no YouTube e lá tem o meu canal. No Facebook também tem a página do Caosofia e no Instagram. E na página minha do Instagram em particular, se você for no link que tem na descrição da página, vocês vão entrar numa página que é o meu Linktree, que lá tem os links de todas as coisas que eu faço relacionado com os cursos que eu disponibilizo até o momento, os livros que eu tenho publicado e as minhas outras redes também como acesso. Então, eu acho que em algum lugar eles vão passar aqui o link para vocês, para quem está na reunião. E também vai estar... Opa, peraí. Quase que eu cliquei numa coisa errada. Tá tudo clicado certo? Certinho. Tá, pronto, certinho. E além dessas minhas redes, dessas questões, eu falei que eu tenho livros publicados, eu até reservei eles aqui para comentar a respeito.
Assim, eu tentei falar sobre minha jornada pessoal para vocês no começo da live, mas acho que eu não falei nem 5% direito. Eu tenho um livro de contos publicado em 2019, O Padrão dos Dedos, com a ajuda do governo do estado do Espírito Santo e do Funcultura. Eu participei de um edital em que eu consegui passar na seleção e eu recebi os fundos para poder publicar um livro meu de contos. E eu tenho um livretozinho, um álbum de quadrinhos meus, que são quadrinhos poético-filosóficos, segundo o Crepúsculo. Que tem o prefácio do professor Edgar Franco, uma autoridade nacional nos quadrinhos, e que eu peguei 5 poemas meus que eu escrevi em rituais em que eu estava num transe gnóstico e eu sentia vontade de pegar um papel e escrever um poema. E de 5 rituais que eu fiz, que eu acumulei esses poemas, eu peguei esses poemas e eu transformei eles numa espécie de narrativa gráfica que corre junto com os trechos dos versos da poesia. E isso que é os meus quadrinhos. E o link deles também está no Linktree, que foi passado aqui na reunião do Zoom, que vai estar no YouTube também. Sobre recomendação de leitura. Então, eu trouxe umas coisinhas aqui para a gente conversar a respeito. Primeiro eu comento que, diferente de várias pessoas da Magia do Caos, que recomenda logo de cara o Liber Nui Psiconauta, eu recomendo que vocês talvez entrem em contato com Magia do Caos por outros meios mais fáceis de ser absorvidos e que não distorce tanto. Não que o Liber Nui distorce, mas que é um jeito simples e não tão distorcido de apresentar a Magia do Caos, como o caso do pequeno livreto Pop Magic, do Grant Morrison, que é um mago do caos, também quadrinista, famoso, e que ali ele pelo menos apresentou as ideias da maneira como ele enxerga a magia do caos, de um jeito que a pessoa tateia o básico. E aí, depois de tatear esse básico, aí que eu recomendo para as pessoas lerem um dos clássicos da magia do caos, que é o Liber Nui Psiconauta. Só que eu recomendo esse livro com advertências. Peter Carroll, ele foi genial em não explicar as referências dele a respeito do trabalho que ele estava desenvolvendo. Então é só sob a luz de outros sistemas, é só sobre a luz, principalmente de Telemann, por exemplo, como um suporte, que vocês vão começar a entender algumas coisas que ele fala aqui dentro. E também quando você for estudar antropologia, psicologia, sociologia, neurologia, você vai entender com mais profundidade o que ele está falando dentro desse livro. Então leia para tatear novamente o assunto, mas entenda que vocês vão ter que procurar outros autores, vai ter que procurar outros temas de magia, vai ter que procurar ler Kenneth Grant para poder conseguir sintetizar e decodificar melhor o que está dentro desses 2 livros. Depois disso, eu recomendo vocês a lerem um clássico do discordianismo, que é um princípio de discórdia. O que acontece? Magia do caos ela acaba que não é só uma forma de sistemática mágica. Existe também a cultura caoísta, por assim dizer. Partindo de uma visão múltipla de realidade, que olha por múltiplos filtros, por múltiplos jeitos e que quebra caixinhas, quebra conceitos fechados de mundo, faz essas aberturas das caixas de raciocínio, de conhecimento. O caoísmo e o discordianismo, ele serve como se fosse um pano de fundo cultural para entender muito do que é dito na magia do caos. São 2 autores, deixa eu ver aqui, cadê o nome dos caras? Eu só lembro dos codinomes deles, mas enfim. Malaclipso Jovem e o Gregory Hill. O que eles fizeram? Eles fizeram praticamente um livreto. Isso daqui, gente, que eu tenho aqui, que é um livro da Penumbra, e isso daqui é uma versão glorificada de um zine que eles criaram na época, que foi uma coisa que foi feita para ser espalhada para todas as pessoas e que fala sobre a deusa da discórdia, Eris, como sendo aquela que eles vão venerar como a necessidade de trazer contradições, a necessidade de olhar a realidade por meio do filtro de paradoxos, de questões que são contraditórias, mas que são indissolúveis e que fazem parte do nosso mundo. É um jeito muito bacana de contradizer muitos discursos que tentam ver o mundo de um jeito linear,
retificado, super organizado, mas que para chegar nesse jeito linear, retificado, super organizado, eles têm que excluir grande parte do que faz parte da realidade e que poderia botar aquilo em contradição. Então eles fazem o seguinte: a gente tem que trazer as contradições para a pauta e para o nosso jeito de pensar a vida, porque é contradizendo e chocando conceitos que a gente consegue encontrar essas aberturas e conseguir aflorar a nossa percepção de realidade. Um cara que fala sobre tudo isso também de um jeito muito legal, que eu recomendo, mas que também recomendo com muitas ressalvas, é o Robert Anton Wilson com A Ascensão de Prometeu. Esse livro aqui foi feito, acho que claro, sob a enorme influência dos 8 circuitos da consciência do Timothy Leary, mas também foi feito sobre o grande frenesi da época dessa publicação, lá pela década de 70 e 80. E eu comento do frenesi em relação à neurociência, em relação à física quântica e as várias possibilidades que eles tinham com a cibernética e com a ciência nessa época. Ele tem um capítulo de um dos circuitos que fala justamente sobre esse tipo de meta sistemática que eu estou apresentando aqui, mas que eu não trouxe a partir do Ascensão de Prometeus. Eu trouxe essa meta sistemática que eu apresentei para vocês a partir do pensamento do Edgar Morin e com a introdução ao pensamento complexo, que ele fala melhor para mim sobre as questões que o Robert Anton Wilson apresenta, sobre como enxergar o mundo por meio de metasistemas. Ele apresenta de um jeito acadêmico, mas bem elaborado, e que quando eu descobri esse livro e li ele, eu simplesmente me senti enormemente frustrado de não ter sido eu a pessoa conseguir conceber esses conceitos com essa linearidade. E eu falei assim, caraca, eu tô há 28 anos me desgoelando de estudar para tentar encontrar um jeito de representar e sintetizar a realidade desse jeito caótico e calendoscópico que eu entendo, e vem um cara e apresenta isso de um jeito assim pavimentado. Perfeito o livro, mas exige um pouquinho mais de vocês também para ler. Outras 2 leituras que eu tenho para recomendar para o pessoal, uma é de filosofia, que infelizmente eu tenho uma versão antiga, que se chama O Homem que Sabe, da Viviane Mosé. Esse título desse livro já foi reformulado para A Espécie que Sabe. Ela, inclusive, chegou a republicar o livro com esse novo nome, porque feministas reclamaram, com razão, que homem já não serve mais para representar a espécie humana por completo. Então ela mudou e falou assim, então não vou falar nem homem, nem mulher, nem nada, nem ser humano, eu vou falar a espécie que sabe. E é um livro em que ela apresenta, sob a luz de George Berkeley, sob a luz de Nietzsche, uma certa trajetória sobre a constituição da consciência humana, que acaba comunicando muito com o Ascensão de Prometeu, que ele faz isso por meio dos circuitos do Timothy Leary. E para finalizar sobre recomendação que eu tenho para entender melhor sobre propostas relacionadas com paradigma psicológico, sobre o que as pessoas comentam muito no meio mágico, sobre o que são arquétipos e o jeito como o nome arquétipo é jogado para um lado e para o outro, assim, de qualquer jeito, eu recomendo vocês se introduzirem em Carl Gustav Jung com O Homem e os Seus Símbolos, livro clássico dele de divulgação científica, e que serve de base de conceito para vocês depois pegarem outros textos junguianos, de palestras, de tudo deles, vocês conseguirem digerir um pouco melhor, com mais facilidade, tendo alguns conceitos prévios que vêm desse livro e que vai servir para vocês mergulharem numa visão paradigmática a respeito do paradigma psicológico e como ele pode maquinar e ajudar a gente a entrar em contato com o transcendente. Essas são algumas das minhas recomendações de leitura. Pô, já fechou com chave de ouro a entrevista. Eu vou só me despedir da galera aqui. Fausto, valeu mesmo. Foi um bate-papo sensacional. Eu acho que trouxe muitos novos conceitos para a galera que está assistindo. Então, para você, quer se despedir da galera? Sim, galera, muito obrigado por estar aqui presente, por participar, por colaborar. É sempre muito bacana ter essa oportunidade de conversar em qualquer espaço e eu agradeço, Marcelo, novamente pelo convite. Vamos marcar outras collabs depois em outros contextos, cara. Fico muito grato mesmo. Normal, você volta a me entrevistar. Sim. E, galera, para você que assistiu a gente até agora,
Então não esquece, segue o canal, deixa o seu like, dá uma olhada nas outras entrevistas e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.